Agora sim. E aí, povo de Deus? E não povo de Deus também, porque ninguém é obrigado, né? Fazer como a história. Somos livres. Nossas escolhas. Nós somos eternos. Eternos das consequências. Como é que vocês estão? Tranques? Estou tranquilos também. Depois da pandemia, passou? Não, não passou. Estamos aí. Mas como estou sozinho na sala, que eu estou aqui falando sozinho para as paredes, porque vocês não apareceram. Na videochamada de hoje, estou gravando o videozinho da revisão, bênçãos. Tomara que vocês assistam direitinho para não se lascar na prova, beleza? É nozes. Vamos partir do princípio aqui, então, de que vocês assistirão esta revisão para a provinha de sexta-feira, beleza? Então, vou compartilhar aqui com vocês o PowerPoint da nossa aula. Técnico de enfermagem, módulo 2. Né? O computador dá uma pensada, ele está meio devagar. Abriu. Vamos lá para os nossos slides de políticas de enfermagem. Beleza? Beleza. Introdução. Aí eu vou sempre dar uma lida no slide antes da gente começar a falar sobre a revisão, beleza, gente? A crise do sistema de saúde no Brasil está presente no nosso dia a dia, podendo ser constatada através de fatos amplamente conhecidos e divulgados pela mídia. Quem está assistindo o jornal, seja ele de qualquer canal, está vendo aí todo dia falando sobre pandemia, corona, Covid. Né? Mas antes disso, tinha fila no hospital? Claro que tinha. Né? Sempre teve. Sempre é uma palavra muito pesada, mas já tem um tempo que tem, né? Não é de hoje. O negócio veio, deu uma piorada, mas que tinha fila em hospital, tinha. Tem, Deus permita que o terá é que a gente quer reduzir o menor número de gente na fila possível. Mas, filas frequentes de pacientes no serviço de saúde, sempre teve? Sempre teve. Não, sempre não. Acabamos de falar. Podendo ser constatado através de fatos amplamente conhecidos e divulgados pela mídia. Como? Quais são os fatos que nos levam a dizer que tem hoje, no sistema de saúde do Brasil, no nosso dia a dia, uma crise? São filas frequentes, falta de leito hospitalar. Mesmo antes da pandemia, a gente tinha falta de leito. Não tinha essa visibilidade que está tendo hoje, passando toda hora no jornal. Não tinha. Mas tinha falta de leitos hospitalares, sim, para atender a demanda da população. É porque não passava tanto no jornal quanto está passando hoje. Escassez de recursos financeiros, materiais e humanos para manter os serviços de saúde operando com eficiência e eficácia. Faltam recursos humanos? Faltam, bênçãos. Faltam recursos humanos nas secretarias de saúde de todo o Brasil. Então, estuda para vocês virar técnico, tá? Para trabalhar, porque precisar de gente para trabalhar, precisa. Beleza? Escassez de recursos financeiros. Falta dinheiro para a saúde? Falta. Falta dinheiro para a saúde. Tínhamos aí até pouco tempo atrás um imposto que chamava CPMF. Se atualizem aí, o pessoal está querendo voltar ele agora, nesse atual governo, com outro nome, né? Um imposto para financiar, bem entre aspas, aí, a saúde. Porque a antiga CPMF, ela tinha essa ideia de financiar a saúde. Mas aí ela não foi usada para outros fins também, que não só financiar a saúde, o que gerou, inclusive, essa questão de falta de leitos hospitalares e filas frequentes de pacientes. Beleza? Escassez de recursos financeiros, materiais e humanos para manter o serviço de saúde. Materiais, o que é um recurso material? Material. Ah, vou fazer um curativo, não tem gás. Ah, chegou uma grávida no pronto-socorro dando à luz, não tem leito, não tem uma maca. Isso é falta de material, tá? Material é todo aquele recurso que a gente usa para trabalhar no hospital, na clínica, aonde você for atuar depois que você tiver terminado seu curso. Beleza? Financeiros, obviamente, é dinheiro, e recursos humanos, como diz nossos amigos da quebrada, é nozes. Beleza? Profissional da saúde. Eu, você e
com a ajuda de Deus. Que precisa também? Precisa. Mas também somos meros instrumentos da saúde. Somos parte de um grande sistema. Beleza? Atraso no repasse dos pagamentos do Ministério da Saúde para os serviços conveniados. O que é um serviço conveniado? Bênção, se você enricar aí amanhã ou depois e abrir um hospital, uma clínica, tudo é possível, né? Vai que você acerta na média. Você pode sim trabalhar para o serviço público de saúde em questões de parcerias, né? Tem diversas formas de firmar uma parceria público-privada, onde sua clínica, o seu hospital, o seu serviço de saúde, ele presta um serviço para a população via SUS e o Ministério te paga. É o que aconteceu agora, por exemplo, na pandemia aqui no Distrito Federal, em que, não tendo leite suficiente nos hospitais regionais, aconteceu de o governador solicitar leitos de hospitais privados, tá bom? Aí solicitando esses leitos ou fazendo via judicialização da saúde, quando você tem um parente que está doente e não está conseguindo leite, você consegue, mediante via justiça, né, um despacho de um juiz, para que seu ente querido lá, seu pai, sua mãe, periquito, cachorro, papagaio é sacanagem, tá, gente? São humanos. Mas, assim, seja internado, tenha acesso à saúde via não tem leito na rede pública, vai para a privada e, posteriormente, o governo paga, né, esses custos para a rede privada. Só que aí surge este probleminha aqui, né? Atraso no repasse dos pagamentos do Ministério da Saúde. Se você é um ente privado, é obviamente que você vai buscar o lucro. Então, se você não recebe pagamento, e aí? É melhor você receber pagamento, né? E ter esse leito ou esse serviço prestado por uma pessoa que paga e não para o ministério que às vezes tem uma demora, né, nesse repasse dos pagamentos do Ministério da Saúde para você, serviço de saúde. Beleza? Isso também atrapalha e cria uma crise no nosso sistema? Também. Tranquilo? Vamos para o nosso próximo slide. A crise no sistema de saúde no Brasil também tem esses outros fatores, baixos valores pagos pelo SUS aos diversos procedimentos médico-hospitalares. Muitas vezes os procedimentos, né, essa parceria público-privada via Ministério da Saúde com uma clínica, com um hospital seu privado, né, que a gente falou agora há pouco, ele pode se dar por procedimento. O SUS, quando a gente fala SUS aqui, seja Ministério da Saúde, seja Secretaria de Saúde, beleza? Um órgão do serviço público, fazendo essa parceria com o serviço privado. Às vezes é pago por procedimento. Vou pagar para fazer um curativo, pagar para fazer uma internação, pagar por tantos dias de internação na UTI. Então, algumas vezes, esses valores para o sistema público pagar para o sistema privado, esse valor tem um baixo valor pago pelo SUS, o que é desinteressante financeiramente falando, para você, serviço de saúde privado, tá atendendo essas pessoas via SUS para receber depois do Ministério, sendo que o valor não é tão interessante. Vamos lembrar que o capitalismo fez o lucro, e se eu diminuir os custos e aumentar o lucro, melhor para mim, dono da empresa, né? Melhor para todos nós, já que nós somos aqui parte de um sistema privado, né? No nosso exemplo. Outra questão, aumento da incidência e ressurgimento de diversas doenças transmissíveis. Doença transmissível. Só o corona que é doença transmissível? Pelo ar, né? É porque está muito na moda falar de corona agora, mas uma doença que voltou aí há pouco tempo, a gente viu um surto dessa doença no estado de Roraima. Quem sabe dizer? Sarampo, né? Alguns imigrantes, refugiados venezuelanos que vieram para Roraima, que vieram ali pelo, né? Roraima? Teve um surto em Roraima de sarampo, que é uma doença que, se a gente parar para pensar, tem vacina.
Mas hoje no mundo também tem uma outra questão que tem muita gente que, porque eu não vou tomar vacina, porque a vacina é um jeito do governo colocar um chip na gente. Tem viagem por aí, sabe? Tem muita gente que acha que vacina é coisa, meu Deus, isso é coisa do mal, não vou tomar a vacina. Pergunta a vocês, se hoje tivesse uma vacina para o corona, você não ia lá tomar? Assim, não, essa daqui é eficaz, é certeza. Tomou essa vacina, não pega nunca mais. Tu ia tomar ou tu ia ficar, usando tua máscara aí 24 horas, até para dormir? Tem gente usando máscara para dormir em casa, tá? Então, assim, é melhor tomar a vacina. Um dos motivos da crise no sistema de saúde no Brasil hoje também é o aumento da incidência e ressurgimento de diversas doenças transmissíveis, doenças que a gente tinha e acreditava que tinha erradicado no Brasil, como sarampo. Já teve caso, por exemplo, de poliomielite. Por quê? Porque a criança não foi vacinada, tá bom? Isso ajuda? Ajuda a aumentar a crise, sim, tá bom? Denúncias de abusos cometidos pelos planos privados e pelos seguros de saúde. Plano de saúde não abusa de ninguém, né? Financeiramente falando. Nesse país, não. Nós vivemos aqui no mundo da fantasia, em que você paga um plano de saúde e quando você vai usar, às vezes o seu plano não autoriza e você tem que buscar o SUS. Essa é uma realidade. Então, também tem essa questão que pode, né, sobrecarregar o sistema de saúde e gerar essa crise. Tranquilo, povo de Deus? Vamos para o próximo. Como a gente analisa e compreende toda essa realidade que a gente tem hoje no setor de saúde do Brasil? Como? Eu te pergunto e eu respondo. Como? A gente analisa vendo o que aconteceu no passado, né? Até chegar ao ponto que estamos hoje. Por quê? Porque tu é fruto do teu passado, jovem, das tuas escolhas, do teu passado, né? Então, tipo assim, para a gente saber, entender por que que nós estamos hoje nessa situação no Brasil, no SUS, nós precisamos fazer um resgate histórico e ver que lá atrás não foi feito, ou então não foi pensado um sistema que abrangesse ou que, né, tivesse resolutibilidade desses problemas que estamos tendo hoje. Será que ninguém pensou que a população brasileira ia crescer? Ou será que, se mesmo que tivesse pensado, foi posto em prática como deveria? É isso que nós vamos ver agora. Para que possamos analisar a realidade hoje existente, é necessário conhecer os determinantes históricos envolvidos nesse processo, assim como nos nossos frutos, como nós somos frutos do nosso passado e da nossa história, o setor de saúde também sofreu, obviamente, influência de todo o contexto, né, político-social que o Brasil passou ao longo do tempo, até nós chegarmos aqui. Obviamente, teve alguma coisa lá no passado. Aí a gente vai lá para o Brasil em 1500, até o primeiro reinado. 1500, como que era aqui? A ilha de Vera Cruz, depois terra do Brasil, segundo os portugueses, né? A vinda da família real aconteceu no Brasil, né? Aí a gente já chega em 1800 e pouco, que é quando nosso amigo Dom João e toda a sua corte e a família real sai voada, ó, dá um gás de Portugal, beleza? Por quê? Porque tinha um caboclo lá chamado Napoleão que estava afim de dar um na cabeça dele. Melhor ir para um lugar onde eu estou protegido, que é o Brasil. E ficar aqui, sussa, na terra que é a colônia mais rica de Portugal. Mas a vinda da família real para o Brasil criou a necessidade de organizar uma estrutura sanitária mínima. Porque aqui, meu irmão, era o daquele jeito, entendeu? Cada um por si. Como é que era antes? Tive uma dor, toma um chá. Tive uma pancada, vamos jogar umas coisas aqui em cima. Era pagelança, entendeu? Era uma coisa assim, mais toca um tambor e espera para Jesus. Quem tinha uma raiz, uma fé católica e tal, a coisa era mais. Tinha poucos médicos, né? Tinha pouca estrutura de saúde. Então, se apelava para isso. A organização da estrutura sanitária mínima era capaz de dar suporte ao poder, né? Com a vida da família real, era para dar esse suporte ao poder, que era a corte, que estava se instalando na cidade do Rio de Janeiro.
Até 1850, as atividades de saúde pública estavam limitadas ao seguinte contexto: delegação das atribuições sanitárias às juntas municipais, ou seja, se é uma junta municipal, cada município, cada cidade vai fazer a sua delegação da sua atribuição. Como vamos fazer aqui? Ninguém sabia que existia micro-organismo, ninguém sabia que existia, né, protozoários, vírus, bactérias, coisa e tal, que eles transmitiam doenças. Então, tinha-se uma atribuição sanitária, que era fazer o mínimo para que não tivesse cocô de cavalo e de gente no centro da cidade o tempo inteiro, porque aquilo trazia todo tipo de doença, né? Por causa das moscas, por causa de rato. Então, era uma coisa assim de dar uma limpada aqui, para dar uma melhorada no ambiente. E tudo isso era feito via junta municipal. E o controle de navios e saúde dos portos, que todo navio que atraca hoje, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, passa por uma vigilância sanitária. Quando você vai viajar para fora do Brasil, exige-se, né, alguns países, que você esteja com seu cartão de vacina em dia, você tem que provar que você está com as vacinas, ou então você chega lá e você volta para trás, ou nem vai, né? Então, tinha como você fazer esse controle de saúde antigamente, com vacina, com tudo, em 1850? Não, não tinha. Então, era uma coisa de tipo, chegou um navio aqui, mas os marinheiros estão tudo gripados, com o nariz escorrendo, está todo mundo doente lá? Não, então melhor vocês ficar 15 dias guardadinhos dentro do seu navio, depois a gente conversa. Aí vocês atracam, pra vocês não trazerem um monte de doença para cá. Era uma coisa muito precária, muito arcaica, né? Beleza? Outra questão, o interesse primordial estava limitado ao estabelecimento de um controle sanitário mínimo da nova capital do Império, tendência que se alongou por quase um século. A inexistência de uma assistência médica estruturada fez com que proliferassem pelo Brasil os boticários. Tinha uma estrutura médica estruturada, como temos hoje? Tem um multinível do SUS, tem um Ministério da Saúde que regula todo o país, uma Secretaria de Saúde estadual na Bahia, no Distrito Federal, em Minas Gerais, organizando um sistema de saúde de cada estado? Não, não tinha. Era municipal, era uma coisa bem, né, pouco abrangente, cada um fazia de um jeito, não tinha uma organização. Né? Então, a inexistência dessa assistência médica estruturada em níveis como temos hoje fez com que proliferasse, né, os boticários. Boticários é o que a gente conhece hoje como farmacêutico, que é aquele cara que fazia ali a manipulação dos fármacos para fazer um remédio. Beleza? Que, sei lá, trocando muito grossamente, falando muito por alto, seria o que hoje é uma farmácia de manipulação. Tem ali os elementos, tem ali as medicações, e o boticário, ele juntava ali e fazia o remédio, seguindo, obviamente, as medidas, né, as prescrições, beleza? Na época tinha um pouco de uma falta de sistema estruturado. Os boticários seriam atribuídos à manipulação das fórmulas prescritas pelos médicos, mas a verdade é que eles próprios tomavam, né, a iniciativa de indicá-los, fato comum até hoje, até os dias de hoje. Quem nunca fez uma automedicação, né? Quem nunca foi na farmácia, comprou por conta própria um remédio, porque estava ali com dor de cabeça, uma dor de barriga, e não foi no médico, foi na farmácia e se informou ali com um farmacêutico, ou mesmo com o balconista da farmácia, né, não? É um hábito que nós temos aí, ó, ao contexto histórico, desde quando que nós temos esse hábito? Já tem alguns séculos. Em 1808, Dom João VI fundou na Bahia, né, o Colégio Médico Cirúrgico do Real Hospital Militar da cidade de Salvador. No mês de novembro, no mesmo ano, foi criada a Escola de Cirurgia do Rio de Janeiro, anexa ao Real Hospital Militar. Por quê? Porque aqui não tinha escola para médico. Aqui não tinha um sistema baseado em aprender aqui. Quem que era médico no Brasil? Era o filho de um fazendeiro, um cara que tinha posse, que ia estudar na Europa e depois voltava. Viu-se que isso dificultava um pouco o processo, né? Porque ir na Europa é um pouquinho longe. Então, assim, a gente precisa ter uma escola aqui para o pessoal aprender aqui, né? E assim, aumentar a quantidade de gente que cuida de gente, que atende pessoas doentes no Brasil. Beleza? Quem fez isso foi Dom João VI.
Já no início do século XIX, a gente dá um pulo histórico, né? A gente vem aqui para 1889 até 1930, já deu um pulo legal lá na frente na história. No início do século XIX, a cidade do Rio de Janeiro apresentava um quadro sanitário caótico, caracterizado pela presença de diversas doenças graves que acometiam a população. Doenças tranquilas, doenças que não matam gente, né? Malária, varíola, febre amarela e, posteriormente, a peste negra. Só coisa boa. Cidade maravilhosa que é o Rio de Janeiro, de maravilhosa não tinha nada nessa época, estava o inferno na Terra. Imagine aí aquela falta de estrutura sanitária básica, né, que a gente conhece hoje como fossa séptica, não tinha, não tinha um sistema sanitário econômico bem desenvolvido para fazer isso, não tinha um sistema sanitário capaz de pegar ali os dejetos e colocar, né, atribuir a eles tratamento adequado. Então, aquela quantidade de sujeira, junto com a população desinformada e um monte de vetor, porque sujeira, fezes, urina, maltrata, faz o quê? Atrai bicho, atrai mosca, atrai inseto. E esses insetos são vetores de doença, né? A peste negra, por exemplo, é transmitida através do rato, né? Da pulga do rato, se eu não estou enganado agora. E febre amarela, a gente está familiarizado, que é o mosquito da dengue, o Aedes aegypti. Rio de Janeiro já sofria com esse problema aí, ó, de dengue, febre amarela, desde o início do século XIX. A gente está vendo aí agora. E também tinha, na época, a varíola, né? Rodrigues Alves, que era o presidente da República na época, e vamos lembrar que nessa época que já rolava, já era, o Rio de Janeiro ainda era, né? Já era porque quando a família real veio, foi primeiro para Salvador. Mas era a capital do Brasil, Rio de Janeiro, na época. Então, tinha uma quantidade de pessoas, uma aglomeração de gente morando no Rio de Janeiro, bastante considerável já. Rodrigues Alves, que era o presidente do Brasil na época, nomeou um rapaz que a gente conhece até hoje. E se você não conhece, está na hora de você conhecer, se informar, se inteirar, saber quem é esse caboclo, que é Oswaldo Cruz. Quem aí nunca ouviu falar da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz? Se liga, se você chegou até aqui e você não aprendeu ainda, tá no sal, Juvenal. Tá na hora de você prestar atenção nas aulas do professor. Como diretor do Departamento Federal de Saúde Pública, que era um primórdio, vamos dizer assim, do Ministério da Saúde que nós temos hoje, que se propôs a erradicar a epidemia de febre amarela na cidade do Rio de Janeiro. Como que Oswaldo Cruz fez isso? É importante, tá? Oswaldo Cruz é um cara muito importante para a nossa saúde e para entender o atual cenário da nossa cultura, da nossa política de saúde. Ele foi o primeiro cara que pensou no Brasil em erradicar primeiro epidemias para depois expandir essas questões de saúde que nós temos hoje no Brasil. Beleza? Foi criado um verdadeiro exército de 1.500 pessoas que passaram, né, a exercer atividades de desinfecção no combate ao mosquito, que era o vetor da febre amarela. A falta de esclarecimentos e as arbitrariedades cometidas pelos guardas sanitários causaram a revolta da população, que é a famosa revolta da vacina. Esse modelo de intervenção ficou conhecido como campanhista e foi concebido dentro de uma visão militar em que os fins justificam os meios, e no qual o uso da força e da autoridade eram considerados uns instrumentos preferenciais de ação. Por que a gente fala militar? Hoje, quando a gente pensa em campanha, por exemplo, do Ministério da Saúde, vamos fazer uma campanha de vacinação contra a gripe. Aparece na televisão, aparece nos meios de comunicação, que sejam, né, rede social e tal, aparece uma campanha com a finalidade de conscientizar, ensinar a população, tome a vacina de gripe, especialmente idosos, crianças, né? Aí, sei lá, vem a vacina contra HPV, né? Aí vacinou-se, por exemplo, primeiro meninas, pré-adolescentes e tal, para ter essa imunização, né? Então, tende a ideia de se explicar.
de pegar um público-alvo, vaciná-lo e explicar por que que isso é importante. Isso é informação, né? Isso é dizer para a população, isso é tentar ensinar a população que a coisa é boa, que a finalidade, que lá na frente isso vai te trazer um benefício, se você estiver vacinado, você não está doente, coisa e tal. O Oswaldo Cruz não teve essa ideia de primeiro informar a população. Ele veio, né, assim, como a coisa estava muito desandada, estava um verdadeiro pandemônio no Rio de Janeiro, né, várias infecções, coisa e tal. O que que rolou? Rolou um modelo campanhista, né, que é o que se fala dentro do jargão militar, que é uma campanha. Quando você vai empreender uma campanha no sentido militar da coisa, é um ataque, né? Você atacar diretamente o vetor, o que está causando a doença. Que era o quê? Se é febre amarela, mosquito, né? Esse modelo, então, de intervenção ficou conhecido como campanhista e foi concebido dentro de uma visão militar em que os fins justificam os meios, e no qual o uso da força. Eu vou perder tempo explicando para a população, no começo do século XIX, semi-analfabeta, a importância de tomar a vacina? Não. É pé na porta, derruba. Ah, vem aqui vacinar você. Não, não quero tomar vacina, não. Derruba a porta, segura o caboclo aí e vamos vacinar ele. Imagine a discussão ética que isso geraria hoje. Até hoje a gente se discute muito qual que é o limite, até onde eu posso chegar com um modelo de saúde. Né? Qual que é o limite? O limite é o corpo do ser humano, o limite é a autorização. A gente fala sobre isso hoje em ética. Mas no começo do século XIX não foi muito assim, né? Começo do século... Eita, já. Lá atrás, lá no começo do século XIX e até 1930, que aí já é século XX, mas a gente ainda vai falar disso mais para frente. 1930 já é Getúlio Vargas, né? Já é outro cara. Rodrigues Alves e era presidente que nomeou Oswaldo Cruz. Beleza? Tranquilo? Foi Oswaldo Cruz que veio com esse modelo campanhista, com esse modelo de intervenção. A gente pega e ataca o problema. Qual que é o problema da febre amarela? É o vetor? É o mosquito? Então, nós vamos combater o mosquito. Nós vamos esclarecer a população? Não. Nós vamos combater o mosquito. E depois a gente vê se melhora ou se não melhora. Beleza? Aí teve a questão, a população com receio das medidas de desinfecção, que era um trabalho realizado pelo Serviço Sanitário Municipal, revolta-se tanto que certa vez o próprio presidente Rodrigues Alves chama Oswaldo Cruz ao Palácio do Catete, que na época era o equivalente hoje ao Palácio do Planalto, né, a sede do governo federal, pedindo para, apesar de acreditar no acerto da estratégia sanitária, que ele não continuasse queimando colchões e roupas dos doentes. Porque ele, além da questão da febre amarela, tinha a pulga, né? Tinha percevejo. E fica na roupa, né? Condições sociosanitárias, pensem, condições sociosanitárias pouco salubres, né? Era uma coisa menos asseada. Então é a pulga que pica o cara que está infectado e ela pode transmitir a doença para outra pessoa? Você imagina aí, lá no começo do século XIX, aquele colchão num lugar onde o povo não tomava banho muito direito, né, na periferia, com pouca condição sociossanitária, sem banheiro direito, sem jogando ali os dejetos, né, na rua mesmo. Vai ter pulga? Vai. Onde que pulga fica? Onde que mosquito fica? Embaixo do colchão, roupa suja. O Oswaldo Cruz e os 1.500, né? Os 1.500 pessoas que foram os guardas sanitários chegavam, metiam o pé na porta, vacinavam também. Mas também pegava aquele colchão ali que você dorme em cima, jogava no meio da rua e tacava fogo? Sim, porque era o jeito de matar a pulga na época. Era o jeito de matar, né, os vetores que levavam essa doença para outras pessoas. Foi assim que deu uma melhorada. Foi o presidente Rodrigues Alves, apesar de acreditar, né, no acerto da estratégia sanitária, pediu que ele parasse de queimar os colchões, porque ele estava ficando meio queimado, ele, presidente.
Beleza? A onda de insatisfação se agrava com outra medida de Oswaldo Cruz, que é a Lei Federal 12.061, né? Esses números são importantes? Não, é importante entender o contexto. Que instituiu a vacina antivaríola, obrigatória para todo o território nacional. É obrigatória? É obrigatória. Ah, mas eu não quero. O problema é seu, irmão. É obrigatória. Você vai tomar e fim de papo. Ah, mas eu não quero. Então, beleza. Espera aí que nós vamos resolver essa situação. Chama a galera aí, chama o guarda sanitário. Segura esse maluco aí, vamos vacinar ele. Era assim que funcionava? Era assim que funcionava. Surge então, né, um grande movimento popular de revolta que ficou conhecido na história como a revolta da vacina. Eram as pessoas que não queriam se vacinar. Pensem, pensem. Essa época aqui é o avô do teu avô. Ah, eu acho meu avô meio quadradão. Pô, tu acha teu avô quadradão? Imagina a cabeça do avô do teu avô. Beleza? Sem informação, sem explicar o porquê que é importante, eu vou pegar e vou furar você e colocar um negócio dentro do meu sangue, que era o que a população leiga da época entendia. O governo está querendo é matar a gente, isso aí é veneno. Foi-se, né, assim que a população da época entendeu a vacina, né? Doutor Oswaldo Cruz está tentando nos matar, isso é para matar os pobres, né? Fake news. A gente fala hoje em 2020, assim, o problema mudou um pouco, né? Mas é basicamente a mesma situação. Hoje tem gente também que acredita que a gente recebe às vezes, né, corrente no WhatsApp, aquela de sua tia que tá lá em casa e manda, o chá de casca de ipê roxo com hortelã cura o corona, né? Quem nunca recebeu uma mensagem dessa? Na época, isso é fake news, tá, gente? Não cura corona. Na época era bem assim, essa vacina aí é para matar os pobres, não vamos tomar isso não. A população se revoltou, beleza? E não quis tomar vacina. E aí gerou a revolta da vacina. Tranquilo? Tranquilo. Neste período, Oswaldo Cruz procurou organizar a Diretoria Geral de Saúde Pública, criando uma seção demográfica, isso é epidemiologia, tá, gente? Um laboratório bacteriológico e um serviço de engenharia sanitária e profilaxia da febre amarela. A Inspetoria de Isolamento e Desinfecção e o Instituto Soroterápico Federal posteriormente seriam transformados no Instituto Oswaldo Cruz, né? Hoje, Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz. Ele... Minha internet é instável. Ixi, o que está rolando aqui, povo de Deus? Probleminha técnico. Voltamos. Né? Que é o quê? Laboratório bacteriológico para testar, né? A população, ver toda a questão de produção mesmo, né? Seção demográfica, vamos ver em qual bairro tem mais acometidos da doença, né? Cruzar dados epidemiológicos, né? De ver, no bairro, sei lá, da Zona Sul, ou na periferia, onde que está tendo mais essa questão de contaminação, quantas pessoas tem, né? Para poder saber direcionar as ações de forma mais assertiva, né? Um serviço de engenharia sanitária também, para fazer esse controle, fazer esse manejo e profilaxia da febre amarela. A Inspetoria de Isolamento, né? Depois virou o Instituto Oswaldo Cruz. Na reforma promovida por Oswaldo Cruz, foram incorporadas como elementos das ações de saúde o registro demográfico, possibilitando, falamos há pouco, né? Conhecer a composição e os fatos vitais de importância da população. A introdução do laboratório como um auxiliar do diagnóstico etiológico, porque antigamente, como é que esse menino está doente? Não, porque ele está aí, com o nariz escorrendo, dor de cabeça, é sintoma de gripe. Não, beleza. Qual que é o sintoma de febre amarela? Febre. Então a gente acha que ele está com febre amarela. Não, a gente vai fazer um teste laboratorial, né? Baseado em evidência. Você fazer um teste, não só um teste clínico, mas um teste em laboratório. O registro demográfico e, posteriormente, né, a fabricação organizada de produtos profiláticos para uso em massa, que é o quê?
É vacina para usar na população do Rio de Janeiro, na cidade, no estado, no país inteiro? É. Tinha isso antes no Brasil? Não. Hoje, inclusive, a gente é um dos países do mundo que é pioneiro, né, na questão de produção de vacina, produção de imunização para população, para grandes populações, né, como é a população do Brasil. Aí, um pouquinho mais para frente, depois de Oswaldo Cruz, em 1920, Carlos Chagas, sucessor de Oswaldo Cruz, reestruturou o Departamento Nacional de Saúde, que era então ligado ao Ministério da Justiça, e introduziu a propaganda e a educação sanitária na técnica rotineira de ação, inovando o modelo campanhista de Oswaldo Cruz, que era puramente fiscal e policial. Começou aqui, então, o que a gente vê até hoje, né? O Ministério da Saúde nas campanhas educativas, como, por exemplo, hoje a gente tem uma campanha educativa, lave a mão, use álcool em gel, isso ajuda a diminuir o risco de contágio, use máscara, isso, não, né, todo mundo falando sobre isso, campanhas falando sobre isso, não educa a população e está todo mundo fazendo o uso de máscara, de álcool em gel? Sim. Oswaldo Cruz não tinha esse pensamento. Quem introduz esse pensamento no que a gente tem hoje como estrutura é esse ser humano chamado Carlos Chagas, né? E também temos aí a famosa doença de Chagas. Foi ele que estudou e descreveu todo o ciclo, né, da doença, desde protozoário até a infecção do ser humano. Beleza? Foi ele que introduziu no Brasil essa ideia de educar para a saúde, né? Educação sanitária para a população. Beleza, gente? Criaram-se, então, órgãos especializados na luta contra a tuberculose e a lepra e doenças venéreas, que hoje nós conhecemos como DSTs, né? Na época era doença venérea, é doença sexualmente transmissível. A assistência hospitalar, infantil e higiene industrial se destacaram como problemas que eram individualizados, né? Expandiram-se as atividades de saneamento para outros estados, além do Rio de Janeiro. Obviamente, tudo começa de algum lugar, então começou-se da capital do Brasil na época, que era o Rio de Janeiro, e criou-se a escola de enfermagem Ana Nery, né? Porque antes tínhamos só escolas de medicina no Brasil. Aí criou-se a escola de enfermagem Ana Nery. Beleza? Ajuda? Ter mais gente trabalhando, mais gente capacitada, a fim de, que é uma das grandes tarefas da enfermagem, né? Educar para a saúde, ensinar a lavar a mão, ensinar que o autocuidado é importante. Sim. Beleza? Desde o final do século passado até o início dos anos 60, predominou o modelo de sanitarismo campanhista. Quem disse isso foi Mendes, no artigo de 1992. Gradativamente, com o controle das epidemias nas grandes cidades brasileiras, o modelo campanhista foi se deslocando, né, deslocou sua ação para o campo e para o combate das denominadas endemias rurais, dado a ser a agricultura a atividade hegemônica da economia da época, né, no Brasil, que era um país basicamente agrícola, a gente quase não tinha uma atividade industrial. Então, aquela questão que a gente falou aqui atrás, ó, de expandir atividades de saneamento para outros estados, destacando problemas individualizados, como assistência hospitalar infantil e higiene industrial. Higiene industrial para o cara, né, que está ali no piso da fábrica trabalhar e ter uma higiene para que ele tivesse ali no seu trabalho, né, saúde, que ele não fosse ali um local onde ele fosse pegar uma doença, transmitir uma doença para alguém, beleza? O meio não ser um facilitador de doença. Mas no Brasil, a gente tinha, na época e até hoje, a gente tinha mais plantação, tinha mais roça, né? No termo mais popular. No Brasil, a gente tinha mais agricultor, tinha mais roça, tinha mais gente trabalhando em fábrica, tinha mais roça, né? Tinha mais plantação. Então, por ser um país agrícola, a gente gradativamente foi levando essa forma de campanha de combate da cidade, né, do Rio de Janeiro, dos grandes centros, para o interior, para a zona rural, para a zona agrícola, tá bom? Porque aí foi combatendo as denominadas endemias rurais. São o quê? Doenças tipicamente do campo, né?
questões educativas, ferver a água, filtrar a água, não tomar aquela água que pode estar ali contaminada com alguma coisa que vai dar parasitas, né, intestinais para a população rural. Beleza? Esse modelo de atuação foi amplamente utilizado pela SUCAM no combate a diversas endemias. Que eram o quê? Essas endemias? Chagas, né? Doença de Chagas, esquistossomose e outras, sendo esta posteriormente incorporada à Fundação Nacional de Saúde. Doença de Chagas. Foi um combate à doença de Chagas no interior do Brasil, levar, sei lá, a ideia de rebocar as casas, que eram só aquelas casas de sapê, né, pau a pique, que são várias madeiras colocadas trançadas e jogado barro. Aí naqueles espacinhos entre o barro ali e as madeiras, né, da casinha de sapê, da casinha de pau a pique, tem vários nomes, ficava ali um inseto, né, que é o barbeiro, que é um besouro que ao picar, que ele pica do animal picar preferencialmente o rosto, por isso o nome, né, barbeiro. E quando pica o rosto do ser humano, ele pode transmitir a doença de Chagas se ele tiver picado de pessoa contaminada? Pode. Ah, a gente vai tentar combater essa endemia, que é uma endemia rural, quebrando o ciclo de vida do vetor da doença, que é o barbeiro? Como? Ah, onde que ele mora? Qual que é o abrigo do barbeiro? É nas frestas das paredes, na casa? Então a gente vai atacar aí, né? Isso é uma forma de sanitarismo, de campanhista, de você fazer uma campanha para educar e para levar o conhecimento para a pessoa que é importante fazer aquela, rebocar a casa, ter passar um veneno ali para matar aquele besouro e assim evitar uma doença? Sim. Então, aos poucos, a gente foi saindo de aquela doença do grande centro para uma doença rural, na zona rural, tá? Como a esquistossomose, como a doença de Chagas. Aí a gente vai dar um pulinho bem grande agora na história, né? De 1930, né? Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, 1920, a gente vai vir para 1985, beleza? Porque aqui a gente agora vai começar a falar de reforma sanitária brasileira, da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi o precursor do nosso sistema de saúde hoje, né? Beleza? Do SUS, Sistema Único de Saúde. Opa, aqui. O movimento das diretas já em 1985 e a eleição de Tancredo Neves, né, para presidente da República marcaram o fim do regime militar, que era o regime militar de 1964. Iniciou-se em 1964, gerando diversos movimentos sociais, inclusive um movimento na área da saúde, que culminou com a criação das associações dos secretários de saúde estaduais, que é o CONAS, ou a Associação, né, dos Secretários, Conselho Nacional dos Secretários Municipais, que é o CONASENS. Tem até hoje. Com a grande mobilização nacional por ocasião da realização da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que teve o Congresso Nacional em 1986, a qual lançou as bases da reforma sanitária e do SUDS, que era o Sistema Único Descentralizado de Saúde, ou seja, a base de criação do SUS, que foi instituído pela Constituição Federal de 1988. Beleza? Nós tivemos no movimento, então, de redemocratização do Brasil, né, com as diretas já, posteriormente com a 8ª Conferência e depois com a Constituição de 88, que consolidou essa conferência, que consolidou as ideias que vieram da conferência para a formação do que hoje a gente conhece como o nosso SUS. Beleza? O relatório da 8ª Conferência Nacional de Saúde já trouxe em seu texto que a saúde era um direito de todos os cidadãos a ser garantido pelo Estado, né, pelo Estado brasileiro. Estes fatos ocorreram concomitantemente com a eleição, né, da Assembleia Nacional Constituinte, em 1986, que culminou em 88 com a promulgação, né, com a Constituição de 88. Beleza? Mas lá no relatório da 8ª Conferência
já se falava de saúde como um direito de todos os cidadãos e dever do Estado, né? Garantido pelo Estado. Aí, em 1990, depois da promulgação da Constituição Federal, vence as leis orgânicas da saúde, né? Toda lei orgânica ela vem após um, um, um período da Constituição. A Constituição diz, é um dever, né? E a lei orgânica é um dever do Estado, a saúde, e a lei orgânica vai dizer como vai se organizar esse dever do Estado. Como que o Estado brasileiro, como que o Ministério, ou a Secretaria de Saúde estadual, municipal, vai se organizar para poder levar, né, para a população, gerar na galera a saúde, promover a saúde, recuperar a saúde. Como que isso vai ser feito? É a Lei 8080 de 1990 e a Lei 9.142 de 1990 também, que vai explicar o como, né? É a Lei Geral do SUS, a Lei 8080, né? Em 1990, o governo edita as duas leis, conhecidas como Leis Orgânicas da Saúde, que regulamentando o SUS, criado pela Constituição de 88, né? A Constituição, em 88, criou o SUS, a partir do documento da conferência, da oitava conferência que tinha sido antes, né? A Constituinte de 88, no seu capítulo 8º, da Ordem Social e da seção 2, referente à saúde, define no artigo 196 que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e de um acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, né? É promover saúde, proteção, que é proteger a saúde, e a recuperação da saúde em pessoas que já estejam doentes ou tiveram algum agravo, né, de saúde. Então, a Lei 8080 de 1990, ela vem a dizer a forma como vai se organizar para que a saúde seja um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante as políticas sociais e econômicas. Ela vai nortear, ela vai dizer como vai ser feito, como serão feitas essas políticas sociais e econômicas. A oitava Conferência Nacional de Saúde, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, né, que é o SUS, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Diretriz 1, descentralização com direção única em cada esfera de governo. É descentralizado nosso sistema único de saúde? É. Por quê? Porque tem um Ministério da Saúde que pensa políticas de saúde para todo o Brasil, tem uma Secretaria de Saúde estadual, dentro da Secretaria de Saúde estadual ou distrital, como é a nossa aqui, né? A Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, tem a sede da secretaria, mas ela é descentralizada também. Temos vários hospitais regionais, Hospital Regional da Asa Norte, Hospital Regional de Ceilândia, Hospital de Taguatinga, né, o HRT. E dentro de cada regional de saúde, temos as unidades básicas de saúde. Então, é um sistema descentralizado, né? É uma coisa que está espalhada para poder, né, de acordo com a lei lá atrás, promover, proteger e recuperar, né, a saúde de todos, porque é um dever do Estado, isso é importante, tá bom, gente? Vocês saberem. Atendimento integral à população, né, com prioridade a atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Por que é importante prevenir? Sempre aquela máxima, né, aquele ditado popular, melhor prevenir que remediar. Então, melhor promover a saúde através de atividades, de campanhas educativas do que depois ir remediar. É melhor você usar a máscara, lavar a mão e usar álcool gel do que você ser entubado na UTI do hospital, né? Então, a prevenção sempre ela sai mais barata, tanto para você, usuário, que não vai se contaminar, ficar doente, etc., e não ter um agravo, quanto para o governo também, porque a atividade preventiva é mais barata para o governo, beleza? Tem estudos no Brasil e no mundo que a cada R$1, $1 gasto, você economiza, né, 4 em toda vida que você tem uma atividade preventiva, você economiza a proporção varia um pouco, né, de local para local e depende muito do agravo, mas fica mais barato também para o governo, tá? Prevenir,
ter atividades preventivas do que atividade de recuperação de saúde. Também ficou descrita, né, que uma das diretrizes do SUS é a participação social, tanto que nós temos no Brasil, no Distrito Federal também, os conselhos de saúde, né? Se você não faz parte ou nunca ouviu falar do conselho de saúde da sua região, procure, vá atrás. Você pode ser uma pessoa que faça parte do conselho de saúde para poder cobrar ali, né, melhorias na sua região. Beleza? O SUS, então, é definido pelo artigo 198, do seguinte modo, parágrafo único. O Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes. O texto constitucional demonstra claramente que a concepção do SUS estava baseada na formulação de um modelo de saúde voltado para as necessidades da população. Beleza? Procurando resgatar o compromisso do Estado para com o bem-estar social, especialmente no que se refere à saúde coletiva, consolidando-o como um dos direitos da cidadania, a saúde como um direito do cidadão, da cidadania. Para ter cidadania, ter acesso à saúde, ter acesso a um recurso de saúde. Beleza, gente? Esta visão refletia o momento político, porque passava a sociedade brasileira, recém-saída de uma ditadura militar, onde a cidadania nunca foi assim, né, um princípio do governo militar, embalada pelo movimento das diretas já, a sociedade procurava garantir na nova Constituição os direitos, os valores da democracia e da cidadania. Apesar do SUS ter sido definido pela Constituição de 88, ele somente foi regulamentado pela Lei 8080 de 1990, né? Isso é importante saber? É importante saber que quem regulamenta o SUS é a Lei 8080, mas o SUS já tinha sido definido pela Constituição de 88, já existia, criado a partir da Constituição de 88, e depois ele foi regulamentado pela lei, né, a Lei 8080 de 1990. Essa lei define o modelo operacional do SUS, propondo a sua forma de organização e funcionamento. Algumas dessas concepções vão ser expostas, né? Primeiramente, a saúde passa a ser definida de uma forma mais abrangente, né? A saúde, então, está lá definida como a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do país. Então, isso aqui é bem mais complexo, né? É bem mais estruturado dizer que vai ter um fator condicionante e determinante, que, por exemplo, a alimentação como fator condicionante. Ah, se eu tenho uma dieta balanceada com frutas, verduras, proteína, faço exercício físico, a alimentação vai condicionar a minha saúde? Quem tem uma dieta balanceada nesse sentido não tem mais saúde do que a pessoa que come todo dia hambúrguer com batata frita? Com certeza. Então, a alimentação é um condicionante de saúde. A moradia. Ah, eu moro numa casa de sapê, de pau a pique, cheia de barbeiro. Não, eu moro numa casa de alvenaria, né? Com água, com água encanada, com saneamento, né? Tem uma condição de eu posso fazer minhas necessidades no vaso sanitário e ao invés de fazer no meio do mato, jogar ali aquele negócio ficar, né, atraindo bicho. Moradia é um fator condicionante de saúde? Sim. Saneamento básico também, acabamos de falar. O meio ambiente, não, você mora num local, aí o meio ambiente aqui também, nós não estamos pensando, gente, só em meio ambiente, como passa às vezes aquela ideia errada. Ah, mas isso é proteger a natureza, o verde, as árvores. Não, o meio onde eu moro, né? Sei lá, se eu moro aqui perto do Grau, aqui em Taguatinga, no centro, aqui na Comercial Taguatinga, tem grande fluxo de carros, né? Então tem mais, o ar aqui é tão puro quanto a pessoa que mora, sei lá, do lado do Parque da Cidade, que é cheio de árvores, né? É diferente. Então o meio ambiente altera. Será que a pessoa que mora mais próximo do verde, mais próximo das árvores, ela vai ter tantas doenças respiratórias quanto o cara, sei lá, com asma que mora aqui na Comercial de Taguatinga, que tem um fluxo enorme de veículos quase que 24 horas.
Então, o meio ambiente é um fator condicionante de saúde? Sim. Tá bom? Todo essa explicação de a saúde com fatores determinantes e condicionantes é diferente de definir a saúde como se definia antigamente, né? No passado. Ah, saúde é a ausência de doença. Não, eu não estou gripado, eu estou bem, eu tenho uma saúde boa. Não, não é mais uma forma, né, de se definir saúde. Às vezes você não tem um sintoma respiratório, mas aí você tem uma alimentação que não favorece a saúde, né? Você tem uma moradia, um saneamento que não favoreça. Então, é importante frisar que a lei traz como a saúde é definida como tendo fatores determinantes e condicionantes, entre outros, alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, o trabalho e a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso a bens e serviços essenciais, né? Bens e serviços essenciais é o quê? Por exemplo, saúde é um bem e serviço essencial? É. Acesso à educação, para que você saiba que lavar a mão é importante antes das refeições? E isso é importante, né? Os níveis de saúde da população expressam a organização social e a economia do país. É o que está escrito, beleza? O SUS, então, é concebido como um conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos, né, e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta, das fundações mantidas pelo poder público, e a iniciativa privada poderá participar do SUS em caráter complementar. É o que está escrito na lei, que o público é o conjunto de ações e serviços prestados por órgãos e instituições públicas e que o poder e que a iniciativa privada poderá participar do SUS em caráter complementar. Foi o que a gente falou lá no começo, né? Sobre não ter um leito e internar no privado e depois rolar aquele pagamento. Ou então, não, eu posso pagar, eu acredito que o privado vai ter melhor qualidade, então eu não vou esperar pelo público, vou logo lá, faço um exame, o que eu preciso fazer. Beleza? Beleza. São princípios doutrinários do SUS. Isso aqui não cai na prova, isso aqui despenca. E se você não souber, né? Não só para a prova, mas você precisa disso aqui para a vida. Universalidade, equidade e integralidade são os 3 pilares fundamentais do SUS. Se você não entender isso aqui, você não entende o que é o SUS, meu companheiro, minha companheira, meu amigo, minha amiga. Bênçãos. Vocês têm que saber o que é quais são os 3 princípios doutrinários do SUS, que a universalidade é o quê? O acesso às ações e serviços e deve ser garantido a todas as pessoas, independentemente de sexo, raça, renda, ocupação ou outras características sociais ou pessoais. Você, bênção, que vai estar trabalhando amanhã, Deus quiser, no serviço de saúde pública aí, você pode negar acesso universal a alguém que procure um serviço de saúde por causa do sexo dele? Não, você é mulher, eu só atendo homem. Não. Pela raça, que é um conceito já um pouco arcaico, né? Mas está na lei. A gente entende isso como etnia. Você é amarelo, você é pardo, você é branco, e eu só atendo gente de outra raça, de outra etnia. Eu sou da etnia pardo, então só atendo pardo. Isso existe? Você é profissional de saúde? Não. Não pode se negar acesso por sexo, por raça, por renda. Tu é rico, eu só atendo pobre. Tu é pobre, eu só atendo rico. Isso não existe, tá? É um princípio doutrinário do SUS. Acesso a ações e serviços deve ser garantido a todas as pessoas. Mas tu é flamenguista e eu sou vascaíno, não vou te atender não, que você chegou aqui com essa camisa do Flamengo. De jeito nenhum. Se você é vascaíno, você é lá fora, entendeu? Você aqui dentro é profissional de saúde, né? Desse nosso contexto. Então, não se pode deixar de ter acesso a ações e serviços de saúde, que é garantido a todas as pessoas. Professor, inclusive estrangeiros que residem no país? Sim, também.
tá? A lei também prevê isso. Independente de sexo, raça, renda, ocupação. Ah, eu sou pedreiro, eu sou médico, eu sou oftalmologista. Não, esse caboclo aí, ele é marceneiro, não vou atender, não. Não existe. Todas as pessoas, tá? Todas. Universalidade, é universal. Equidade é o princípio da justiça social, que garante a igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. A rede de serviços deve estar atenta às necessidades reais da população a ser atendida. E a integralidade, que significa considerar a pessoa como um todo, devendo as ações de saúde procurar atender a todas as suas necessidades. A integralidade. Vamos pensar aí, o cara foi atropelado, sofreu um acidente de trânsito, né? Foi atropelado. Beleza. Aí ele quebrou o braço e estava com uma hemorragia, sei lá, no abdômen, ou uma fratura exposta de uma costela. Ah, mas aqui a gente só atende braço, ó. Você vai ter que procurar outro canto aí, para depois você ir ver essa costela, porque nesse hospital aqui a gente só vai poder atender o braço, porque, desculpa aí, companheiro, ó, aqui é só braço. Se existe? Não, isso não existe, tá? É de acordo com a necessidade, atender às suas necessidades. Se o cara foi atropelado, ele tem necessidade de ser atendido de forma urgente, né? E a fim de evitar ali uma morte, correto. Ah, qual que é a minha necessidade hoje? Minha necessidade hoje é tomar uma vacina? Ah, então é um princípio da integralidade, tá bom? Significa considerar a pessoa como um todo, devendo as ações de saúde procurar atender às suas necessidades. Qual é a necessidade do ser humano naquele momento, tá bom? E a equidade. A equidade é o princípio da justiça social, que garante a igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. Tem um cara que vai tomar vacina, apesar de a rede ser descentralizada. Tem um cara que chegou depois do acidente, né? De moto, de trânsito. Aí você vai classificar como risco iminente de vida o cara que não tomou a vacina ou o cara que estava sangrando na ambulância. Então, equidade é tratar de acordo com a necessidade, né? A partir da justiça social. É o que aquela pessoa está precisando naquele momento. Diferente da integralidade, que é ver o ser humano como um todo. Ali você está vendo o paciente como um todo, a pessoa que precisa da saúde como um todo, na integralidade. Na equidade, é atender os diferentes, né, sem fazer privilégio ou preconceito, né, por qualquer espécie, mas de acordo com a necessidade de cada indivíduo, de acordo com a prioridade, né, de um sistema. Beleza? Um pouquinho complicado, mas isso aqui são os princípios doutrinários do SUS. Tranquilo? Tem que saber isso aqui para a vida. Destes derivam alguns outros princípios organizativos, né, que é a hierarquização, entendida como um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema, referência e contra-referência. Participação popular, nós falamos mais cedo, né, sobre conselhos nacional de saúde, conselhos regionais, né? Participação popular, ela vai ser a democratização dos processos de decisão, consolidado na participação dos usuários dos serviços de saúde, tá bom? Nos chamados, né, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Estadual de Saúde, beleza? É a participação da população, é o momento da população dizer, não, nós precisamos aqui em Samambaia, em Taguatinga, no Distrito Federal, disso. Destes derivam princípios organizativos, que é a descentralização política administrativa, consolidada com a municipalização das ações de saúde, tornando o município gestor administrativo e financeiro do SUS. Aí temos os princípios doutrinários do SUS, né, que os objetivos e as atribuições do SUS foram assim definidas. Identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde da população, né? Formular, é objetivo e atribuição do SUS formular política de saúde? Sim, porque senão ficaria a cargo de quem formular? Ah, não sei. Não, a lei diz, é princípio do SUS, é atribuição do SUS, formular as políticas de saúde, que é para dizer, não, o que é vacina é isso aqui, que a gente está distribuindo nas unidades básicas, não é aquele chá de quebra-pedra que tua tia mandou tu tomar no WhatsApp.
Beleza? Fornecer assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação de saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. Promoção é uma campanha educativa para tomar a vacina, por exemplo, para lavar a mão, para fazer exame de mama. Ah, mulheres, façam teste, façam mamografia, evite o câncer de mama. Promoção. Recuperação é o quê? É o cara que sofreu um acidente lá, né? Foi atropelado. Recuperar, enfaixar a perna dele que ele quebrou, ter que fazer uma cirurgia para naquela costela dele lá, ver se foi uma, né? Gente, fugiu a palavra. Para ver se foi uma fratura exposta, beleza? E proteção de saúde. Proteção. Proteger a saúde, por exemplo. O que seria? Falamos sobre isso em sala de aula. Promover ensinar, proteger a saúde. Saneamento básico é uma forma de proteção de saúde, fazer com que ali os dejetos não passem a céu aberto? Pode ser, né? Executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica para saber quantas pessoas foram vacinadas, quantas pessoas apareceram com sintoma de Covid-19 na unidade básica número 8 de Ceilândia. Ah, então será que ali naquela área da Ceilândia, ali perto do Penorte, está tendo muita proliferação do corona? Então, a gente tem que ter esse controle. Como faz isso? Vigilância sanitária e epidemiológica, tá bom? Executar ações visando a saúde do trabalhador, também é um objetivo e atribuição do SUS. Participar da formulação da política e da execução de ações de saneamento básico. Falamos sobre isso agora, outro exemplo. Também, participar da formulação de políticas de recursos humanos. Você, futuro trabalhador da área da saúde, que está fazendo curso técnico, é você, tá? Quantas pessoas são necessárias para atender a população no Distrito Federal, no estado da Bahia, em Minas, sei lá, tá? Então, é o SUS que vai participar da formulação da política de recursos humanos? Realizar atividade de vigilância nutricional e de orientação alimentar? Também. Né? Ações direcionadas ao meio ambiente, à política de medicamentos e equipamentos, para não acontecer, por exemplo, um descarte errado de medicamentos, né, vencidos, ou um descarte de um equipamento que não vai ser mais utilizado no hospital. Posso pegar aquele lixo hospitalar e jogar de qualquer jeito? Não posso, tá bom? Então, tem uma política de descarte. Quem que faz isso? É o SUS, porque você não pode pegar ali aquela seringa que foi no paciente e descartar no lixo comum, tá bom? Então, quem formulou essa política de descarte foi o SUS, tá bom? Imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção, controle e fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde, controle e fiscalização de serviços, de produtos e substâncias. Substância pode ser um medicamento, por exemplo, a farmácia tem que ter uma vigilância, de vez em quando vai um pessoal nas drogarias aí, ou se você quiser, você abre uma farmácia ali na esquina e vai vender remédio. Não é assim, né? Tem um controle, tem uma fiscalização, tem uma política, que também foi a atribuição do SUS, foi formulada a partir do SUS. Beleza? Fiscalização e inspeção de alimentos, águas e bebidas para consumo humano. Falamos de vigilância sanitária, né? Você não pode abrir um estabelecimento e dizer que está vendendo suco e aquela água ali não ser filtrada, não ser de uma procedência, né, correta. Então, quem formula ali que para você ter um estabelecimento que vai fazer comida, tem que seguir regras de higiene, e a regra é essa. Então, aqui as regras. Ah, não, mas eu sou o dono do restaurante aqui e a regra aqui quem formula sou eu. Tá, mas de acordo com a lei que diz que você não pode pegar o pano de chão e usar como guardanapo para limpar as mesas dos clientes, por exemplo. Tá bom? Quem que formula essas regras? O Sistema Único de Saúde do Brasil. Participação no controle e fiscalização de produtos psicoativos, tóxicos e radioativos também. Quem que regula isso?
Sistema Único de Saúde, né? É a atribuição dele fazer isso. Incremento do desenvolvimento científico e tecnológico na área de saúde e a formulação e execução da política de sangue e de seus derivados. Órgãos, por exemplo. Ah, eu sou doador, aí vai doar um órgão aí e tal, os doadores de órgãos, a pessoa morre e tal. Quem que vai fazer essa formulação e execução da política para um cara, sei lá no Paraná, receber um rim que foi doado lá no Espírito Santo? É o SUS. É o SUS que vai regular isso, a partir das secretarias, né, de saúde municipais, estaduais, vai ter o controle dessa questão de transplante, né? Tem um centro de regulação de transplante em cada unidade da federação e um nacional, que pode, inclusive, levar de um estado para o outro, né? E aí vai fazer essa execução de acordo com o que foi formulado, de acordo com o que foi atribuído ao SUS organizar ali. Vai ter a organização própria para fazer esse deslocamento, tá? Desse órgão, desse hemoderivado do sangue, por exemplo. Beleza? Pela abrangência dos objetivos propostos e pela existência de desequilíbrios socioeconômicos regionais, a implantação do SUS não tem sido uniforme em todos os estados e municípios brasileiros, porque não dá para você comparar, por exemplo, o município de São Paulo, que é uma metrópole, uma das maiores cidades do mundo, com, sei lá, São Raimundo Nonato, lá no Piauí, que é uma cidade bem menor, com bem menos dinheiro, bem menos infraestrutura. Então, dizer que o SUS é igual nos dois, não tem como dizer, tá bom? Então, de acordo com esses desequilíbrios socioeconômicos regionais... Agora fiquei na dúvida. Tem tanto santo aí no meio dos municípios do Nordeste, né? Ceará, sei lá. Enfim, exemplo, tá bom? A implantação do SUS não tem sido uniforme em todos os estados e municípios brasileiros, pois para que isso ocorra é necessário uma grande disponibilidade de recurso financeiro, de pessoal qualificado e de uma efetiva política a nível federal, estadual e municipal para viabilizar o sistema, né? Aí cabe, por exemplo, uma observação na questão de médicos. Tem muito médico hoje em grandes centros, em cidades grandes, né? Capitais do Brasil ou cidades de porte médio ou grande. Tem muito, desculpa, tem muito médico em cidades do interior? Não, não tem. Aí a viabilidade do sistema funcionar fica um pouco comprometida. Aí dá para implantar da mesma forma que se implanta numa grande cidade, né? Está implantado o SUS, né? A assistência para promoção, proteção e reestabelecimento de saúde na cidade de São Paulo e na cidade do interior do Nordeste? Não, não está implantado da mesma forma. Aí gera esse desequilíbrio, né? A partir do desequilíbrio socioeconômico regional. Beleza? E a Lei 8080 estabeleceu que os recursos destinados ao SUS fossem provenientes do orçamento da Seguridade Social. Tem o controle social, que é a Lei 8.142 de 1990, ela dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos na área da saúde, fazendo com que role, né, essa troca de informações, essas trocas intergovernamentais, também de recursos financeiros entre estados, né? Se eu atendi um paciente aqui no Distrito Federal e o cara é de Minas, tinha que repassar esse dinheiro para lá. Rola uns entraves aí, né? A gente sabe que às vezes não funciona assim como era para funcionar, né? Mas a lei diz que o certo seria esse. A definição: o SUS contará em cada esfera de governo, sem prejuízo ao Poder Legislativo, com duas instâncias colegiadas, que é a Conferência de Saúde e os Conselhos de Saúde. Tem conferências de saúde nacional, municipal e estadual até hoje, tá bom? Não foi só aquela 8ª conferência lá que criou o SUS, que criou o SUS, a Constituição de 88, né? Que norteou os princípios para a criação do SUS, da 8ª conferência, tá bom, gente?
beleza? Ainda tem conselhos, ainda tem conferências funcionando. De tempos em tempos no Brasil se faz conferências de saúde, tá? E os conselhos de saúde que funcionam, né, de acordo com a organização. Ah, mas na minha cidade não tem, no meu bairro, na minha região administrativa, não tem um conselho de saúde. Ótimo, encabece você o movimento de começar um, beleza? Vai fazer com que a saúde da população na sua localidade dê uma melhorada, tá bom? Vai aí, né, como a gente falou lá atrás, vai de acordo com a organização, não está implementado de forma igual em todos os lugares. Conferência Nacional Estadual e Municipal de Saúde, né, reúne-se a cada 4 anos, com representação de vários segmentos sociais, para a avaliação da situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação das políticas de saúde nos níveis correspondentes, convocado pelo Poder Executivo ou pelo Conselho de Saúde. Olha como o Conselho de Saúde é importante, ele pode convocar uma conferência. Tranquilo? O Conselho de Saúde, ele é de caráter permanente e deliberativo, é um órgão colegiado, né, que é composto por representantes do governo, dos prestadores de serviço, dos profissionais e usuários, né, da saúde, atuando na formulação de estratégias e no controle de execução das políticas de saúde na instância correspondente. Então, eu não posso estar aqui participando do Conselho Municipal de Saúde e querer organizar, né, uma política, sugerir uma política de abrangência nacional, né? Tem a Conferência Nacional, tem a estadual e a municipal, né? O Conselho Municipal, ele só vai, né, sugerir, fazer o controle social ali na execução da política de saúde correspondente, na instância correspondente, tá? O municipal só para o municipal, o estadual só para o estadual e o nacional para o nacional. Inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, tendo as decisões homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. Tanto o CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, quanto o CONASENS, possuem representação no Conselho Nacional de Saúde. Então, é meio que a escadinha, né? É um dos princípios do SUS também a hierarquização, beleza? Então, tem-se essa hierarquização e a organização para que se chegue lá no Conselho Nacional de Saúde àquela ideia que partiu lá do município, se for o caso, beleza? A portaria número 648 de 2006, ela trata sobre a Política Nacional de Atenção Básica, né? Que ela aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização, tá bom? Opa, saiu aqui. Prova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização e atenção básica. Ela norteou que essa atenção ela deveria se organizar para o Programa Nacional para o Programa de Saúde da Família, né? E o Programa de Agente Comunitário de Saúde, é o PSF e o PACS. O Ministério de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições e considerando a necessidade de revisar e adequar as normas nacionais, nesse momento que a gente está vivendo aí desde 2006 até hoje, ele começou a adequar, né? Fazer com que a Política Nacional de Atenção Básica ela fosse norteada, ela norteasse o Programa de Saúde da Família e o Programa de Agente Comunitário para desenvolver, para executar essa política de atenção básica. O Ministério, então, ele adequa, né, as normas nacionais no atual momento de desenvolvimento da atenção básica no Brasil. Ele considerando, né, a expansão do Programa Saúde da Família, que se consolidou como uma estratégia prioritária para a reorganização da atenção básica no Brasil. É usar o PSF para reorganizar, né, reformulando, reorganizando, restabelecendo a forma como se faz a atenção básica, né, a atenção primária de saúde no Brasil, que é o quê? Que é a parte responsável por promoção e proteção de saúde que a gente viu lá no começo, né, no Brasil, tá bom? Considerando a transformação do PSF em uma estratégia, que hoje o PSF
Ele deixou de ser um programa para virar uma estratégia, é a Estratégia de Saúde da Família, que é a ESF, de abrangência nacional, que demonstra assim, a necessidade de adequação de suas normas em virtude da experiência acumulada nos diversos estados e municípios do Brasil. A expansão e a qualificação da atenção básica, organizados pela Estratégia de Saúde da Família, compõem parte do conjunto de prioridades, né, das políticas apresentadas pelo Ministério da Saúde e aprovadas pelo Conselho Nacional de Saúde. Essa concepção supera a antiga proposição de caráter exclusivamente centrado na doença, né? Se mudou lá atrás, né, em 1990, a ideia de que determinantes e condicionantes de saúde, né, vão fazer com que o indivíduo tenha saúde ou não, demorou um pouco, mas em 2006, essa nova forma de ver a saúde, ela chegou, ela desencadeou o programa Saúde da Família. Ela chegou como o programa de saúde da família sendo o arquiteto, né, a forma de arquitetar toda a estrutura, né, e o PACS também, que é o programa de agente comunitário, para levar e para promover a saúde para a população, né, nessa atenção primária. Tá bom? Centrado, deixa aquele modelo antigo que é só centrado na doença e se desenvolve por meio de práticas gerenciais e sanitárias, democráticas e participativas sob a forma de trabalho em equipes, né, dirigidas à população de territórios delimitados, pelos quais se assume responsabilidade. Cada equipe é responsável pelo espaço X. A equipe de saúde número 1 da unidade básica do Recanto das Emas. Ela fica responsável pelas quadras ímpares, sei lá, do recanto, da área de abrangência da unidade básica. Então, ela fica responsável pela quadra 201, 203, 205, vamos chutar. E a equipe número 2, ela fica pelas quadras pares. Aí tem essa organização, né, esse gerenciamento dessa população através de forma geográfica, tá bom? E não só mais baseado na doença, tá? Da população, mas como um todo do indivíduo. Os princípios fundamentais da atenção básica no Brasil são, né, os princípios do SUS, integralidade, equidade, mas também a qualidade, a participação social, né, mediante a administração da clientela, que as equipes de saúde, elas estabelecem um vínculo com a sua população, possibilitando o compromisso e a corresponsabilidade do pessoal que está sendo corresponsável pela sua saúde, né? A população é corresponsável pela sua saúde destes profissionais com os usuários e a comunidade. Seu desafio é o de ampliar suas fronteiras de atuação, visando a maior resolutibilidade, né, das questões da atenção, onde a saúde da família é compreendida como uma estratégia principal para a mudança do modelo. Né? É ver a família, é ver o indivíduo, ver a comunidade onde ele está inserido, e não só, o menino está com o nariz correndo, o que a gente vai fazer? Aí medica e manda para casa. Não é assim, mas ver o porquê, ver a forma que está se instalando o processo de saúde e doença desse indivíduo, dessa família, dessa comunidade, baseada, né, naquelas questões como moradia, saneamento, alimentação, como fatores determinantes para se ter um processo de saúde e doença. A estratégia de saúde da família, então, é um projeto que é dinamizador do SUS, né, dá uma dinamizada, dá uma mexida, né, é mais dinâmico, condicionada pela evolução histórica e organização do sistema de saúde do Brasil. E a velocidade de expansão da saúde da família comprova que a adesão de gestores estaduais e municipais a seus princípios foi iniciada em 1994 e apresentou um crescimento, né, expressivo nos últimos anos. A consolidação dessa estratégia precisa, entretanto, ser sustentada por um processo que permita a real substituição da rede básica de serviços tradicionais no âmbito do município e pela capacidade de produção de resultados positivos nos indicadores de saúde e de qualidade de vida da população assistida. Ou seja, para consolidar essa estratégia, é preciso que esse processo, né, de substituição do modelo que era utilizado anteriormente, ele seja
aos poucos sendo substituído de acordo com a capacidade, né, de produção da equipe, da capacidade de implementação daquele município, daquela área, de conseguir mudar aqueles indicadores de saúde. A quantidade de pessoas que têm uma determinada doença na população é aos poucos, não é de uma hora para outra. É um modelo que ele exige uma estruturação, ele não surge de uma hora para outra, tá? Ele não se implementa de uma hora para outra. É preciso fazer com que a estratégia Saúde da Família, daí o nome, seja implementada, né? E para isso tem-se também condicionantes, né? Beleza, gente? As equipes, então, são compostas, né? A estratégia, então, ela vai ser composta a partir daí, né? Dos fatores condicionantes. Qual que é uma condição para ter uma equipe de saúde da família, né? Implementando a estratégia. As equipes são compostas, no mínimo, por um médico, né? De família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e 6 agentes comunitários de saúde. Tem como ter uma equipe de saúde da família sem essa estrutura mínima? Não, não tem. Se não tiver um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e 6 agentes comunitários de saúde, não é estratégia de saúde da família, é programa de agente comunitário. Ah, mas eu tenho alguns agentes comunitários aqui. Pô, legal, mas tem um médico, um enfermeiro, tem um auxiliar de enfermagem? Não, então é programa de agente comunitário de saúde, não é estratégia de saúde da família, tá? Não é o programa, não é uma equipe de saúde da família, tá bom? Quando ampliada, essa equipe também conta ainda com um dentista, né? O mínimo, o básico, não dá para ser se não tiver um médico, né, de saúde, um médico de família, um clínico geral, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e 6 agentes. Quando essa equipe mínima é ampliada, ela também conta com um dentista, um auxiliar de consultório dentário e um técnico de higiene dental. Cada equipe se responsabiliza pelo acompanhamento de no máximo 4.000 pessoas, né, 4.000 habitantes, sendo a média recomendada de 3.000 habitantes de uma determinada área. E estas passam a ter corresponsabilidade no cuidado. A palavra da estratégia é corresponsabilidade. É colocar na cabeça do indivíduo que está usando o sistema, que faz parte da área de abrangência daquela estratégia, daquela equipe de estratégia de saúde da família, que ele também é responsável pela sua saúde, que a alimentação é uma coisa que a gente pode mudar, por exemplo, para ser corresponsável, para não ter amanhã ou depois doença do sistema cardiocirculatório devido a uma má alimentação. Você vai ter uma pressão alta, por exemplo, você vai ter um entupimento de uma artéria, de uma veia importante, devido a uma placa de arteroma, que é o que? Acúmulo de gordura, né? Nos vasos. Beleza? Por quê? Ah, porque você gostava muito de comer carne vermelha. Porque você comia mais hambúrguer do que verduras, por exemplo, vegetais. Tranquilo, gente? A atuação das equipes, ela ocorre principalmente nas unidades básicas de saúde, mas também pode acontecer nas residências e na mobilização da comunidade, caracterizando assim como a porta de entrada de um sistema hierarquizado. Nós já falamos isso. O SUS é um sistema hierarquizado e regionalizado. Falamos, por exemplo, na hora que falamos lá do Centro de Saúde lá da Ceilândia, lá no P-Norte, por exemplo. Tem várias equipes de saúde da família lá para abranger todo o P-Norte? Tem, né? Que abrange tantas quadras, por exemplo. Mas aí ela está condicionada a uma unidade básica de saúde que também está condicionada a um hospital regional, que é o Hospital Regional de Ceilândia, que não tem só não tem só a unidade básica número 8, tem várias unidades básicas de saúde em toda a Ceilândia, que tem um hospital regional como o seu centralizador da região, por exemplo, né? Isso acontece em outras regiões, isso acontece em municípios, por exemplo, tem várias unidades básicas no município, mas aí no nosso município aqui ele não é tão grande, ele não tem um hospital de referência, mas o hospital de referência fica na cidade vizinha, por exemplo. E aí tem um hospital que é a referência das unidades básicas, beleza? Para se ter uma estratégia de saúde da família, precisa de uma equipe básica, né? Uma equipe mínima, que é o médico, o enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, seja agente comunitário, mas também precisa ter uma população adscrita naquela equipe, né? Uma população delimitada sobre a responsabilidade daquele pessoal, que está ali num sistema que é hierarquizado. Tem um hospital,
tem um núcleo de saúde da família, que é o NASS, né, núcleo de assistência, tem as equipes. Então, não é, a ideia é que a equipe de saúde da família ela seja a porta de entrada para aquele cara que está ali, sei lá, com a picada de mosquito, que está com a febre, não vai bater direto na porta do pronto-socorro, do hospital, e assim fica ali, né, muito tempo, porque se chega um cara baleado, se chega um cara acidentado de moto, quem que vai ser atendido primeiro? O cara que está numa urgência e emergência, ou o cara que chegou ali com a dor no braço, por causa de uma picada de mosquito que ele não sabe o que é e está com a febre. Então, a ideia é que seja a porta de entrada. A gente conseguiu resolver aqui com o médico, com o enfermeiro, na unidade básica? Volta para casa, cidadão. Você conseguiu ser atendido e, acima de tudo, ter resolutibilidade, resolver o problema do cara ali, entendeu? Ao invés dele ir, né? Porque muitas vezes a nossa população tem pouca instrução quanto a isso, e bater direto no pronto-socorro. Tranquilo? A atuação das equipes ocorre principalmente nas unidades básicas. O programa de agente comunitário de saúde, nós já começamos a falar sobre ele. É uma importante estratégia do Ministério que busca promover a reorientação do modelo assistencial no âmbito do município. Aqui compete a prestação de atenção básica à saúde. Por isso, tanto a Lei 10.507 de 2002, no seu artigo 4, como a portaria também, 1886, do Ministério da Saúde, né, do ano de 2017, dizem que prevê que o agente comunitário de saúde prestará os seus serviços ao gestor local do SUS, que é a Secretaria Municipal de Saúde. Por que isso acontece? Porque para ter a estratégia de saúde da família, precisa ter a equipe mínima. Ah, não tem equipe mínima, não tem médico no município. O município não tem médico todo dia. O cara vem e atende de volta para o seu município de origem. Mas a gente pode implementar aqui, nesse município pequenininho, no interior, um programa de agente comunitário. Porque já que não tem médico, eu não posso ficar à mercê, por exemplo, de um dia aparecer um médico ou da Secretaria de Estado de Saúde mandar o médico para cá. A gente vai se virando aqui como dá com os agentes comunitários, né? E é um programa que seria a transição para a estratégia de saúde da família. Em alguns locais que não tem médico, ele é o modelo é, que é o que dá para fazer, né? Dá para promover, para trazer esse usuário como porta de entrada para o sistema de saúde, né? A atenção primária, a atenção básica. O programa de agente comunitário de saúde também é considerado parte da saúde da família. Nos municípios onde há somente o PACS, né, que é o Programa de Agente Comunitário de Saúde, este pode ser considerado o programa de transição. Acabei de falar, programa de transição para a saúde da família. No PACS, as ações dos agentes comunitários de saúde são acompanhadas e orientadas por um enfermeiro, né, ou supervisor, lotado em uma unidade básica de saúde. Tranquilo? Os agentes comunitários de saúde podem ser encontrados em duas situações distintas em relação ao SUS. Eles podem estar ligados a uma unidade básica de saúde, ainda não organizada na lógica da saúde da família, ou ligados a uma unidade básica de saúde na lógica da saúde da família, como membro de uma equipe multiprofissional, como membro da equipe, né, de saúde da família, da estratégia de saúde da família, correspondente por uma área. Ou, quando na impossibilidade disso, de forma a estar ligada à unidade básica de saúde, tendo um enfermeiro como coordenador ali do PACS. Beleza, gente? Atualmente, ele encontra-se em atividade no país, encontram-se, né, em atividade no país 204 mil ACS, que é uma sigla para descrever agente comunitário de saúde, estando presentes tanto em comunidades rurais e periféricas urbanas, quanto em municípios altamente urbanizados e industrializados. Tem agente comunitário de saúde no município de São Paulo, também, sei lá, nos municípios do ABC Paulista, que são altamente industrializados, várias fábricas, tem agente comunitário. Tem agente comunitário no município lá no interior do Amazonas, lá no meio da floresta amazônica. Também tem. É uma estratégia que se prova eficaz, apesar das condições, né, determinantes e condicionantes de saúde,
se mostra eficaz para ser a porta de entrada do sistema único, tá bom? A de agente comunitário de saúde, estando ele vinculado a uma unidade básica como programa de agente comunitário ou a uma equipe de estratégia de saúde da família. Por meio dessas ações individualizadas ou coletivas, o agente comunitário de saúde realiza atividade de prevenção de doenças e promoção de saúde. Promoção de saúde é o quê? É ensinar para o seu José, lá no interior, ele evitar comer tanto sal, porque ele tem um problema de pressão alta, porque muitas vezes o cara não tem condição de comprar um aparelho de pressão, mas aí o agente comunitário de saúde leva lá, né, o aparelho de pressão, que é como a população chama, né, o SFIG, o manômetro, né, que é utilizado para aferir ali, né? Aí o agente comunitário chega na casa do ser humano lá e ele pega, ô, minha filha, você veio aqui tirar a minha pressão, né? Que é o que a gente escuta às vezes, né, a população falar. Aí, fazendo a aferição da pressão arterial daquele cidadão ali, ele que muitas vezes nunca tinha nem tido, né, uma aferição ali na pressão, descobre que tem pressão alta, né, a partir das visitas, né, do agente comunitário de saúde, tá ok? Quando as atribuições, né, isso é uma forma, né, esse exemplo que eu falei, é uma forma de realizar a atividade, né, de prevenção de doenças, né, que é muito mais fácil descobrir ali que o seu José da periferia tinha uma pressão alta a partir da visita do ACS, do que depois quando ele, sem saber que tinha pressão alta, continua ali insistindo em hábitos pouco saudáveis, como sedentarismo, como excesso de gordura na alimentação, excesso de sal na alimentação, aí ele passa mal e tem uma parada cardíaca ou ele tem um AVC e vai bater no hospital, né? Aí a coisa já está bem piorada. Então, é uma forma de promoção de saúde, é uma forma de educação de saúde, ter um ACS ou uma equipe de saúde da família ali provendo, né, essa promoção de saúde para a população. As atribuições básicas desse profissional estão prescritas no subitem 8.14 do anexo da portaria, né? Vai dizer lá quais são as funções desse ACS, desse agente comunitário de saúde. Gente, espero que tenha sido proveitoso para vocês essa vídeo revisão, né? Porque não foi a aula, a gente correu bastante com o conteúdo aí, era para dar uma pincelada sobre os assuntos da matéria. Espero que vocês estejam bem aí, né? Nesse nosso novo normal de fazer aulas via vídeo, fazer revisões via vídeo. Vocês também vão fazer a prova também via internet. Espero que vocês estejam bem. Espero que a revisão tenha sido boa e proveitosa para vocês. E a gente vai ficando por aqui, tá bom? Abraço, tudo de bom para vocês e uma boa prova. Até mais. Tchau, tchau.